Quando acontece o eclipse total do Sol, e a maioria das pessoas não imaginam tanto que é interessante um eclipse total. Porque eclipse parcial, por mais que o Sol esteja 99% eclipsado, aquele 1% ainda ilumina muito. Fala galera, tá começando mais um Massificando Podcast. Eu sou o João Pedro Mais. Antes que você se esqueça, dá um like aí no vídeo, se inscreve e ativa o sininho para você acompanhar os próximos vídeos. E hoje nós estamos aqui com o Léo Caldas. Ele é professor e fotógrafo de astrofotografias. Fala, Isso Léo. mesmo. Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Cara, então, a gente conheceu você através do Instagram, né? Vendo ali aquelas imagens espetaculares que você tira ali, aquelas fotos sensacionais. E como é que foi isso? Você começou já pensando nesse tipo de fotografia? Você foi indo experimentando outras coisas antes? Como é que foi? Não, então, a astrofotografia ela é um ramo da astronomia, né? E astronomia a gente aprende a gostar desde criança, né? Ou deveria aprender a gostar desde criança, né? Então eu lembro bem da minha infância, da época do Halley. Você nem era nascido com certeza, né? Que a última vez que o Halley passou aqui era em 1985, 86, né? Não. Então eu lembro na minha infância falando muito sobre isso, dos lançamentos do ônibus espacial, também gostava de assistir. Então a astronomia está na minha vida desde a infância, e com telescópios e tudo mais, né? Mas propriamente a astrofotografia, ela veio na era digital mesmo, né? Que ficou mais fácil de você acoplar uma câmera, um telescópio para fazer imagens, né? É claro que existia antes disso astrofotografias no filme, né? Só que eram muito mais de nicho, muito mais difíceis. E aqui no Brasil a gente sempre teve muita dificuldade de trazer esse tipo de equipamento, né? Então foi mais nessa era digital em que as câmeras começaram a ficar melhores. O início ali do ano 2010, que eu comecei a me interessar, a tentar registrar aquilo que eu já via no telescópio, né? E nas imagens assim, entendeu? Entendi. Então você já tinha meio que uma paixão pela astronomia, no caso. A astrofotografia ela requer um pouco de conhecimento de astronomia, né? Até para você saber o movimento dos astros, do que você vai tirar foto e tudo mais. É porque eu acho que até para você também poder saber como que você vai captar isso, você tem que entender um pouco, né? Você tem que estar um pouco por dentro de como funcionam os fenômenos, né? As oportunidades, as datas, né? Que ocorre aquele fenômeno, né? Sim, com certeza. E tem muitos astrofotógrafos que eles se aperfeiçoam tanto que eles acabam descobrindo outros cometas, asteroides. É mesmo? Tem muitos disso. Tem muitos astrofotógrafos amadores que têm... eu falo observatórios em casa mesmo, né? Daqueles como se fosse uma casinha que você tira o teto e tem o telescópio lá. Sim. E tem muitos desses, inclusive alguns brasileiros, que descobriram já alguns cometas, que observaram. E aí você entra numa rede, né, internacional e fala, olha, vão pesquisar esse determinado local no céu, porque lá eu vi um objeto assim, 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 e dá todas as coordenadas. Aí vários observatórios vão atrás desse objeto e realmente confirmam isso. Muitas vezes, quando isso acontece, esse cometa ou esse asteroide, ele é dado o nome da pessoa que primeiro observou ele. Que entendeu? Legal, cara. Imagina você ter seu nome numa estrela, num asteroide. Assim. Nossa, acontece. Que demais. Isso aí deve ser uma sensação. O cara deve ficar assim, né? Super feliz, né? Aquele lá é o meu nome, aquele lá é o fulano de tal, sou eu lá. Sem dúvida. Tem muita gente, astrônomos amadores no mundo inteiro observando o céu, né?
Sim. Por isso que, assim, às vezes é difícil você falar que tem alguma coisa vindo em direção da Terra e vai bater na Terra. Mas, assim... Sem ninguém ver, Sem né? ninguém ver, não tem Difícil, como. né? Não tem como. Tem tanta gente observando o céu, observatórios grandes de governo e como os pequenos também. Todo lugar do céu tem alguém observando em algum lugar. Né? Mas hoje em dia, né? E tem como você fazer isso até remotamente. Você não precisa estar exatamente observando. Programas de computadores, você tira aquela foto do céu durante determinadas partes do dia e da noite, né? Por exemplo, e ele identifica as estrelas e vê se algum desses pontos estão se movimentando diferente do que deveria. Do habitual. E aí chama a atenção para o observador focalizar naquilo lá. Ah, então isso aqui é uma coisa diferente, não é uma estrela. É algum objeto ou um satélite, alguma coisa que está, né, se mexendo diferente. Aí eles vão pesquisar mais, entendeu? Cara, não, é incrível. A gente, acho que a maioria das pessoas talvez imagina que só a NASA talvez é que tem esse tipo de observação, né, que controla esse tipo de situação, mas talvez então a gente tem muita pessoa aí que às vezes anônima, né, que tá auxiliando nisso e imagina, né? Acho que até um tempo atrás teve reportagem dizendo que, não sei se era a própria NASA ou se outro tipo de instituto que estava até solicitando mesmo a ajuda dessas outras pessoas até para facilitar essa questão, porque você cobra uma área maior, né? Sim. Você tem tanta gente olhando, então não precisa todo mundo olhar para o mesmo lugar, né? Cada um, às vezes, olhando para vários lugares diferentes. E na mídia já saiu, inclusive, adolescentes que pegam a observação de alguns tipos de observatórios grandes, né? E pega aquelas fotos, aqueles time frames, né? E ficam analisando ali aquilo lá, porque é uma coisa assim, às vezes, meio maçante para quem não gosta. Sim. Mas muitos adolescentes identificam padrões diferentes e conseguem ver que ali tem algum objeto diferente, entendeu? Que legal. Já saiu na mídia, até brasileiro que já descobriu o asteroide. Então já desperta de infância mesmo, né? Uma paixão mesmo. Sim. E você você era professor da mesma área, não? Não, eu tenho nada a ver. Eu sou professor de educação física. Caraca, nada a ver mesmo. Nada a ver. Os meus colegas astrofotógrafos têm empresários, têm médicos, têm bancários, mas todos gostam desse tema. E quando tem encontro, todo mundo se encontra e discute isso aí, né? Ah, então vocês fazem uns encontros também? Assim? Existe. Existe um encontro brasileiro de astrofotografia. Legal. Né, que na pandemia deu uma parada, mas no ano passado já voltou, no meio do ano. Geralmente é na Chapada, né, que tem um céu bem legal lá. Sim. Aí o pessoal do Brasil inteiro leva os telescópios lá e aí montam os telescópios, ficam uma semana fazendo observações, né? Que massa. E aí vocês ficam ali trocando figurinha, mostrando, pô, descobri isso. Além dos grupos do WhatsApp, né, que aí é o ano inteiro, né? O pessoal, e nesses encontros, às vezes esses fotógrafos, eles escolhem as imagens únicas do ano, que eles vão trabalhar elas durante o ano inteiro. Aí tem hora que aparece no WhatsApp alguém mostrando, essa imagem eu fiz tal dia lá no encontro, tal, 2, 3 meses depois. Porque demora, leva tempo para você trabalhar uma imagem, principalmente desse tipo de astrofotografia, né? Que é de espaço profundo, né? Entendi. Eu posso até explicar mais ou menos como é que é as astrofotografias. Não, é legal até te perguntar isso, porque assim, a gente às vezes vê na televisão, publicaram uma foto de um buraco negro, por exemplo, ou publicaram a foto de um planeta. Não é o mesmo tipo de foto, né, que você tira. Não, pois é. Aí é bom a gente distinguir os 3 tipos principais de astrofotografias, né? Você tem, então, a astrofotografia de espaço profundo, que é essa que a gente vê de nebulosas, buraco negro. O buraco negro, galáxia. Sim, mas é mais galáxias, até cometa. São objetos que praticamente são invisíveis a olho nu. Sim. E que você tem um trabalho até bem maior de trazer ele para a foto. Principalmente porque você precisa de longas exposições do céu para poder capturar ele. Então, exemplo, você pega a galáxia de Andrômeda. É uma das mais brilhantes. Ela praticamente é invisível a olho nu. Eu mesmo num céu muito escuro, eu nunca consegui vê-la a olho nu. Caramba. Só que você, sabendo onde é que ela tá, você tira várias fotos desse mesmo local, e aí você pega todas essas fotos e chama empilhamento. Você empilha uma em cima da outra. Tem programas que fazem isso. E aí com isso você vai aumentando o sinal dessa foto
ao mesmo tempo que você diminui o ruído dela. E você acaba transformando aquela imagem que é quase preta na foto. Se você empilha lá 100 fotos uma em cima da outra, aparece a galáxia lá, né? Que coisa, cara. É assim que é feito. Quando eu faço esse tipo de foto, eu utilizo apenas um tripé fotográfico fixo. Então eu preciso que as minhas exposições, o tempo da foto, sejam curtas. Sejam curtas porque a Terra gira. Se você deixa uma longa exposição, você pega o rastro das estrelas. As estrelas ficam com rastro. Então, por isso que eu utilizo pequenas exposições. E aí você tem que tirar muitas e muitas fotos. Às vezes mais de 200 fotos. Esses colegas que trabalham com telescópio e fazem esse tipo de fotografias, eles utilizam uma montagem guiada. O que é isso? É como se fosse um tripé alinhado polarmente. Você faz um alinhamento pelo Polo Sul ou Polo Norte Celeste, né? Aqui no hemisfério sul é pelo Polo Sul Celeste. E aí você alinha esse telescópio e ele entende como que ele vai fazer a rotação dele com relação à nossa rotação da Terra. Então ele pode fazer, às vezes, uma foto de 10 minutos sem pegar nenhum rastro de estrela. Porque o telescópio vai se mexendo à medida que a Terra se mexe. É como se ele fosse balanceando a imagem. Para não ter tremido, né? Não treme e não... Ele vai acompanhando a rotação da Terra. É basicamente isso. Caramba. E aí você faz várias dessas fotos também. Não precisa ser 200 igual eu faço. Você faz 10, 15 fotos de 10 minutos. Aí depois você pega... E às vezes eles fazem fotos com vários tipos de filtros diferentes para pegar comprimentos de ondas diferentes. Tem muitas técnicas. Quando a gente vê, por exemplo, uma foto dessa da NASA, não foi simplesmente ele foi lá e tirou uma foto e mostrou para você. Mesmo esses telescópios espaciais, como o Hubble, o telescópio James Webb agora, novo, eles são fotos, muitas vezes, muitos tipos de fotos, com vários filtros diferentes, daquele mesmo local, e eles combinam essas fotos para mostrar pra gente como é que é. Entendeu? Caramba, tipo, muitas informações que eles têm que fazer vários cálculos, várias, vamos dizer, triangulações ali, e como você disse, empilhar uma coisa na outra. O programa ele identifica as estrelas e quando ele empilha, ele joga as estrelas tudo no mesmo local. E aí você vai ganhando o sinal, entendeu? Que incrível, cara. Isso é como se fosse, assim, vamos dizer assim, um negócio 3D, né? Você tem que estar com aquelas camadas para você ter um tridimensional, né? Você ganhar profundidade naquilo ali. Você pode fazer até um trabalho tridimensional, às vezes, para mostrar, assim, né? Visualmente. Eu já tinha ouvido falar que quando eles tiravam foto dessas coisas, assim, do espaço mesmo distante, eles estavam muito olhando a questão do comprimento de onda e coisas do tipo. Eu não imaginava que conseguia fazer dessa maneira. Sim, tá tão distante. Você faz muitas coisas numa astrofotografia de espaço profundo. Se você estiver capturando mais raio-x, né? Um filtro de raio-x, você consegue ver aquela nebulosa de uma forma completamente diferente pela imagem que a gente vê aos olhos normais, né? Que incrível. E dependendo do tipo de filtro que é utilizado num telescópio desse, você vê até uma imagem completamente diferente mesmo, né? Então, eu estava te falando, esse é o tipo de... Esse é um deles. Um deles é um tipo de astrofotografia, de espaço profundo, né? Geralmente é a mais técnica, que precisa de um equipamento mais avançado, mas com câmeras normais você consegue fazer, como eu faço também, né? O outro tipo é o planetário, astrofotografia planetária. Esse também você precisa de um equipamento bom, primeiro porque os planetas visualmente no céu são muito pequenininhos, né? Então normalmente você precisa de um telescópio, né? Com grande ampliação. Precisa também de uma técnica dessa, de empilhamento. Muitas vezes, quando você vê uma foto de Júpiter assim, não é exatamente a foto. Ele não foi lá e bateu uma foto. É como se fosse... Normalmente é feito com vídeo de vários frames. Você faz um vídeo de 2, 3 minutos ali de Júpiter. Aí você retira todos esses frames, porque aqui na atmosfera, se você vê, ela fica tremendo assim, né? Se você está no horizonte, você vê ela tremendo assim, tipo, no calor você consegue ver, quando você está no calor é muito oscilação. fácil. E mesmo no céu, assim que você não vê nada, imagina um planeta, ele é muito pequenininho e qualquer alteração, ele muda as formas, distorce mesmo
o planeta. Então você precisa capturar às vezes 10 minutos de vídeo para retirar ali os melhores frames em que essa distorção não aparece, e aí você empilha, ou seja, joga em cima do programa para melhorar ainda mais o sinal. Entendeu? Caramba. Então, quando você vê uma foto de Júpiter bonita assim, não é daquele jeito que você tira a foto. Você vai fazer todo um processo, né? E essa é a fotografia planetária. Que entra os planetas do sistema solar, claro, e também fotografias lunares, né? Você pode tirar uma foto da Lua até com celular. Mas dependendo, tem algumas fotos que você consegue ver as sombras das crateras da Lua. Então o processo ali é basicamente o mesmo que você faz por um processamento de planeta, porque aquele local é tão pequeno que você precisa fazer todo esse, né, empilhamento de frames e tal para identificar. Se a gente estivesse fora da atmosfera, como o telescópio Hubble, o James Webb, você até consegue fazer esse tipo de foto numa imagem só. Sim. Porque não tem a distorção da atmosfera, né? Até na estação espacial também, né? Então a gente, como é que se diz? Você consegue tirar fotos até com o celular desse tipo de imagem. Então não é algo tão distante também. Ainda dá pra você... dependendo, claro, do celular, né? Dependendo do celular. A Lua você consegue fazer uma foto até do todo o disco lunar, né? Os celulares mais novos com um zoom aí de 50 vezes, você até consegue sim. Não com a mesma definição que uma câmera dessa. Né? Mas dá para fazer. O que eles utilizam muito, pessoas que apenas compram um telescópio e tudo mais, pegam o próprio celular e filmam a ocular do telescópio ali, né? Então, se tiver no lugar dele olhar, ele coloca o celular. E você pode dali fazer algumas imagens também. Pega aquele vídeo e faz alguns tipos de tratamento ali que você consegue, né? Fazer algumas imagens, entendeu? No caso, então, eles chegam a mexer, vamos dizer assim, um Photoshop, colorir mais, uma coisa assim, ou não? Aquelas cores, aquelas coisas geralmente são realmente mais próximas ali mesmo? Ali depende muito do que a pessoa quer mostrar, né? Se ele tem o objetivo mais de mostrar o que ele viu mesmo, eu não gosto muito de mexer em cor. Primeiro, eu não gosto de mexer nas minhas fotos em cor demais. Eu tento fazer elas com o mais próximo que o meu olho conseguiu identificar. E outra coisa que eu não faço, muita gente pergunta, isso aí é montagem. Essas fotos que você faz é montagem. É justamente isso, é você colocar um astro que não estava naquele local, né? Ou aumentar o tamanho dele artificialmente. Não faço isso. Simplesmente porque não é o meu trabalho. Se o meu trabalho de fotografia fosse fazer coisas bonitas, artísticas, tudo bem, né? Você tem várias fotos na internet em que você vê uma lua cheia perto de um sol, assim. Oficialmente não dá para acontecer isso. A lua cheia tá de um lado e o sol tá do outro. Né? Mas artisticamente, se você fizer uma imagem bonita e dizer que aquilo lá foi uma montagem que você fez, ótimo. Eu não sou nada contra isso. Agora, tentar enganar as pessoas, né, fazendo uma imagem artificial, eu acho ruim isso, né? Porque aí vira na verdade a fantasia, né? Não é mais você captando realmente um momento que é único, né? É uma coisa que qualquer um pode fazer a qualquer momento, não perde o valor, né? E aí a gente já entra no terceiro tipo, e esse segundo tipo de astrofotografia planetária, eu também faço, não é especificamente o que eu faço mais, né? Mas eu também pratico. Agora, a que eu mais utilizo de astrofotografia é a de paisagem, né? É essa que o pessoal me conhece mais nas redes sociais e tudo mais. Que é essa de você colocar o astro junto com o ambiente. Então, você pegar uma lua nascendo atrás da torre digital, ou, né, fazer uma trilha de estrelas, pegar a Via Láctea junto com a posição, com o terreno. É esse tipo de astrofotografia que eu faço mais, né? E onde é que a gente estava, mais ou menos, na pergunta? Isso? Não, aí a gente tinha... Você estava falando exatamente isso, explicando os tipos de astrofotografia. Você já explicou as três, né? Acho que a última era essa da paisagem. Aí depois a gente estava falando aqui da máquina, né? Que você trouxe a sua máquina aqui, que é uma máquina... Você quer que levanta aqui para mostrar ou pega aqui já? Pegar aí para ver? Dá? Então o pessoal já está vendo já. Dá para ver aqui? Olha só o tamanho dela, só pra vocês terem noção, a minha mão aqui, ó, perto da máquina, aqui, o tamanho da lente. É uma lente de 500 milímetros, né?
E olha só como a gente faz a conversão para o que ela é capaz de fazer. É uma lente de 500 milímetros que eu tenho um conversor que aumenta em 2 vezes isso. Então a minha capacidade é que ela chega até em 1000 milímetros, tá? Quando eu faço um filme de um planeta, eu filmo em 4K, que a câmera filma em 4K. Sei. O fator de crop, que é o... Você já ouviu falar dessa questão de câmeras, né? Cada câmera, o full frame, a câmera full frame, tem um fator de crop de 1. Essa minha, o fator de crop dela é de 1,5. Mas quando ela filma em 4K, é de 2,25. Ou seja, esses mesmos 1000 milímetros, eles passam a ser 2.250 milímetros. Caramba! De lente. Seria uma coisa absurda, Sim. Tá? E ainda é 4K, ou seja, a definição é muito grande. Eu posso cortar esse 4K em pequenas parcelas, que às vezes eu consigo, cortar 7 vezes o 4K. Então você multiplica 7 vezes 2.250 milímetros. Você chega a valores aí de 14.000 milímetros, que é uma aproximação enorme. O nosso olho, se você fosse ver a nossa definição ocular, equivale a mais ou menos uma lente de 50 milímetros. Né? Então, se você pega 500 milímetros, seria multiplicar por 10. 5.000 milímetros, você multiplica por 100. Ele dá uma definição melhor do que mais de 100 vezes o olho humano. Então, eu consigo, por isso, sim, fotografar pequenos planetas, né? Com essa câmera. Fazendo todo esse processo de lente, crop do sensor e o crop da própria imagem, entendeu? Entendi. E o 50mm seria, então, vamos supor, quando a câmera está sem essa lente grande, é o 50mm. Não era próximo disso? É o que a gente consideraria... Por exemplo, eu estou na distância aqui de 1 metro de você. Se eu estiver utilizando uma lente de 50 milímetros, basicamente a sensação da foto vai ser igual a que a gente está tendo aqui. Entendi. Você entendeu? Se for de 100 milímetros, é como se eu tivesse metade aproximado. Mais pertinho. E aí vai 500 milímetros, 5.000 milímetros e assim vai essa conversão. É uma forma da gente entender o que uma lente é capaz de aproximar. E é por isso que falam que telescópio tem uma aproximação de 200 vezes. É porque faz todo esse cálculo para identificar isso aí, entendeu? Entendi. E tipo assim, você ainda mostrou que ela estica mais, né? Ela é de 200 a 500 milímetros. Ela amplia um pouco mais. No caso, a gente vê que, igual você falou, isso é totalmente diferente do que alguém conseguiria fazer há 20 anos atrás, né? Porque o nível de zoom que essa câmera consegue atingir é outro nível. Principalmente pela câmera em si, não pela lente. Filmar em 4K, nesse caso, ajuda muito. Sim. Porque você tem a capacidade de cortar a imagem e ganhar ainda mais aproximação, né? Lentes grandes existem desde sempre. Você pega uma competição de futebol de antigamente, de preto e branco, já tinha o pessoal utilizando aquelas lentes grandonas, né? Só que aí tinha essa questão que você falou, você tentava dar um zoom, mas aí a qualidade caía, né? Ficava um negócio mais borrado, mas agora com esse aqui você consegue dar um zoom enorme e ainda continuar vendo, entendendo aquela imagem. A definição, né? A definição daquela imagem. É bem... É igual você falou, não é a mesma coisa do celular, né? Quando já chega a outro nível de imagem. Porque às vezes a galera em casa, às vezes, tem um celular, quero tirar uma foto da lua, aí fica aquela foto, só um pontinho ali, né? E aí aqui com a câmera você tem como regular um monte de fatores, né? Exposição, né? Quando a gente entra nessa questão da fotografia de celular, ela tem melhorado muito. Se a foto é de grande campo de exposição, você até consegue, com celular, com um tripézinho ali, você fazer fotos. Eu já vi algumas fotos da Via Láctea, que a Via Láctea ela é enorme no céu, ela é grande. Se você está num lugar escuro, na Chapada, você vê a Via Láctea no céu inteiro. Então o celular conseguiria, como consegue, pegar toda essa definição da Via Láctea. Sim. Tá? Mas quando é aproximar, você precisa de um conjunto óptico de lentes muito complexo, que não cabe ali naquela posição do celular. E essa questão que você falou de as pessoas tirar uma foto da lua, que vê tão bonita ali, né, olho nu, e quando tira é aquele ponto de luz, né? É justamente porque o celular, ele capta a luminosidade em geral, né, do ambiente. E se o ambiente está escuro, ele tenta aumentar essa luminosidade. Sim. E para você fotografar a lua em si, você não precisa de
toda essa luminosidade. Você precisa de mais aproximação apenas, né? Então, é comum. Você tira a foto e parece um ponto de luz. Você fala, como que essa foto aqui é a lua que eu tô vendo, né? Acho que talvez até por isso as pessoas às vezes duvidam, né? Porque ela não consegue tirar, as pessoas pensam assim, então essa foto é Photoshop. Como é que o cara tirou essa foto? Tem essa questão. A questão da astrofotografia de paisagem, né? Igual eu tenho meu livro aqui, que eu tenho algumas fotos bem antigas já, 2017, 2018, né? Em que tem algumas imagens bem distantes. Deixa eu ver aqui alguma que dá para mostrar. Ó, por exemplo, essa aqui da Lua atrás do Congresso Nacional. Então, assim, você não vai ver isso lá no Congresso. Eu estava na torre de TV, a 3 quilômetros do Congresso. Tem isso também, o ponto de vista, né? Claro, quanto mais distante você está do ponto de vista, né? O Congresso, ele, a olho nu, ele está do tamanho normal, pequeno, lá, 3 quilômetros de distância. Por isso que a Lua parece grande do lado dele. Porque eu estou bem distante, utilizando uma lente que aproxima bastante ele, entendeu? Tem outras fotos aqui também, a do próprio JK, né? Tem aqui da Torre Digital, ó. Essa aqui, ó. Dá pra ver? Ó, essa da Lua nascendo na Torre Digital, do lado da Torre Digital. Eu não tava lá na Torre Digital, eu tava aqui em Taguatinga. Caramba, é longe pra caramba. Então aqui em Taguatinga é longe, é longe, é 23 quilômetros em linha reta. Então a Torre Digital, ela tá pequenininha a olho nu. Como eu puxei no zoom da câmera, na lente, a torre ficou maior. Mas a Lua, ela tá do tamanho da torre porque ela também tá distante. Né? Então, a olho nu você vê a torrezinha e a Lua do lado. Mas aqui na foto, como tem grande aproximação, ela ficou até do tamanho descomunal. E é assim que as pessoas não entendem, né? Porque ela acha que aquela foto é o que eu vi a olho nu. A olho nu não é isso, né? Isso é verdade. É porque, tipo assim, aí que eles, né, fica parecendo um Photoshop. É porque é uma coisa que você não vê dessa forma. Não, então você olha assim e fala, não é possível. Mas eu sempre, quando as pessoas contestam muitas fotos, você fala, mas então não é o que a gente vê a olho nu. Eu falo, sim, mas você pode, por exemplo, ver um vírus num microscópio. Sim. É o que você vê a olho nu? Não, mas aquilo é uma foto real de um vírus, de uma bactéria, no microscópio. Exato. Existe. Ninguém criou aquilo lá. Só que você está vendo pelos olhos da ótica. É a mesma coisa na astrofotografia. Você está vendo pelos óticos daquela lente que você utilizou. Não que você inventou aquilo não é inventado. É porque é uma capacidade que supera do seu olho, né? Sim, então você tem que entender que tem uma condição totalmente diferente ali de visualização. Sim. Aqui, por exemplo, eu tô olhando aqui no seu Instagram aqui, não sei se dá pra ver, Pega, sem reflexo. Olha o movimento da lua ali mexendo. Isso é o que eu faço demais também. Eu faço time-lapses, né? Isso aqui é muito legal. Toda vez que eu vou fazer uma observação, toda não, mas quase toda, eu me programo para estar um pouco antes do evento, para que eu possa, através da sequência de fotos, fazer um vídeo acelerado, um time-lapse. Então, muitos desses aí que eu publiquei, ele é um vídeo acelerado de inúmeras fotos que eu vou fazendo em sequência, né? Aí mostra todo o movimento do astro nascendo. Isso é legal. Esse aqui ele também tem a questão dos raios aqui, você consegue ver? Eu acho que esse aí vai ser difícil, porque o raio é tão rápido. Não, né? Porque é muito raio. É muito intensa a velocidade que eles estão indo. Esse aqui do Cristo também ficou legal, ó. Acho que esse aqui deve dar pra ver. Esse Cristo aí, esse aí eu publiquei na época do Natal agora, mas eu já fiz há bastante tempo, né? É um Cristo Redentor, o pessoal aqui de Brasília, é um Cristo Redentor bem pequenininho que fica ali indo para Goiânia, tem uma baixada ali no final da Samambaia, e aí tem esse Cristo bem em cima do morro. Eu falei, cara, nós não temos Cristo Redentor aqui, né? Eu vou tentar fazer. E eu já fiz inúmeras fotos lá que ficaram bem interessantes. E esse foi um vídeo que eu consegui da Lua nascendo atrás dele. Eu fui nas Olimpíadas de 2016 no Rio, né? Eu fui numa época de lua cheia para tentar pegar, mas não tava com a iluminação legal, tinha muitas nuvens. Eu não consegui fazer com o Cristo real, Cristo do Rio. Mas eu tenho muitas imagens desse Cristo aqui de Brasília.
Não, mas ficou muito legal. A gente consegue acompanhar. Agora essa aqui, que é uma foto, acho que essa aqui dá pra ver legal um raio, ó. Dá pra ver? É. Como é que fica a disposição do raio. Porque é muito rápido, a gente não tem noção o quanto que ele se estende, né? O quanto que ele se espalha. Foi feito com uma lente diferente, mas com essa mesma câmera, né? É uma lente diferente que eu tenho. Muito interessante. A gente... igual a gente tava conversando mais cedo aqui, né? Que tipo assim, às vezes as pessoas andam pela rua e não tem noção, né? O tanto de raio que tem por aí, né? E é perigoso, né? Eu falei pra você, eu já peguei raio a 50 metros de mim, achando que ele ia cair no prédio, mas caiu a 50 metros de distância do prédio. Sim. Então, assim, a pessoa que tivesse próxima desse prédio e achando que ela está protegida, é difícil de falar isso, porque eu já vi acontecer de cair fora do prédio. Que mesmo com os para-raios, né, que a gente acredita, não, eles atrai o raio, mas também não é assim, né? O raio vai escolher qualquer lugar, às vezes, para cair. Não necessariamente. Pois é, eu já vi o raio cair muito próximo de um prédio muito alto, em que se imaginaria que, por ele ser muito alto, a cobertura desse para-raio fosse maior do que propriamente só o prédio, né? Entendi. Faz sentido aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui os prédios pegando raio no meio deles aqui. Dá pra ver assim. A distância tá boa? Tá ruim? Dá pra ver não? Muito claro. Muito claro. Porque... Eu tenho algumas fotos de raio aí mais noturno. Essa aqui tá melhor, né? Isso, Você dá pra ver, né? Esse é um raio noturno que acontece. Assim, eu tiro muitas fotos de fenômenos naturais também, de raios, arco-íris, essas coisas, né? Principalmente nessa época aqui em Brasília, que chove muito. Sim. Então a astrofotografia que fica mais relegada ao segundo plano, porque você não tem céu para ver, apenas nuvens, chuva e essas coisas. Então tem muita foto de tempestade que sai na mídia às vezes também, ela é bem legal. Sim, eu acho que teve alguma vez que você tirou uma foto que teve uma grande, não sei se foi pra NASA, uma coisa assim, não teve uma foto sua? Eu tenho algumas viagens que eu faço são específicas para ver esses eventos, né? E essa eu falei para vocês sobre a viagem para os Estados Unidos, que eu fui para ver um eclipse do Sol lá. Foi em 2017. Em 2019 teve um eclipse do Sol também no Chile. E eu fui com a minha esposa lá acompanhar. E eu tive a sorte de ver uma revoada de pássaros bem passando na frente do eclipse, assim. Caramba, eclipse total. Sensacional. Foi publicado pela NASA como astrofotografia do dia. Todo dia eles publicam uma foto de algum fotógrafo do mundo inteiro. E nesse dia foi a minha foto do eclipse. Porque assim, depois a gente pode até tentar mostrar pro pessoal aí. Quando acontece o eclipse total do Sol, e a maioria das pessoas não imaginam tanto que é interessante um eclipse total. Porque eclipse parcial, por mais que o Sol esteja 99% eclipsado, aquele 1% ainda ilumina muito. Porque o Sol é bem maior do que a Lua. É muito forte. É legal até explicar depois como é que é o processo do eclipse, para o pessoal entender o porquê disso. Isso. 1% de iluminação do Sol equivale a você estar mais ou menos assim, depois que o Sol se pôs, uma claridade no céu, assim. Não está de noite. Mas quando acontece o 100%, é como se desligasse a luz, o interruptor. Puf, desliga tudo, você vê o céu escuro, somente no horizonte aquela claridade, né, como se fosse querendo amanhecer, mas você vê estrelas no céu. Isso, para a vida animal, é completamente louco. Os animais não sabem. Porque o eclipse lá do Chile aconteceu 4 horas da tarde, 3h30, 4 horas. Quando aconteceu a totalidade, foi uma revoada de pássaros que a gente não imagina o tanto. Eles saíram de vários locais, até no meio do deserto lá, porque eles imaginam que, tá de noite. Anoiteceu antes da hora, né? Tá de noite, o que eu tô fazendo fora do ninho? Eu tenho que ir embora, né? É isso que acontece em muitos lugares. Uma revoada, um barulho de pássaros e tal, e o eclipse lá, todo mundo vibrando. E eu peguei essa foto de um monte de gaivota passando no meio do eclipse, assim, né? Gritando e tal. É até um frame de um vídeo, eu tava filmando o eclipse, né? Aí eu mandei para a NASA e eles publicaram como astrofotografia. Então, um eclipse total do Sol é uma experiência que todo mundo deveria ter, porque é
Olha, minha esposa já viu 2 comigo e ela chora quando ela vê. É surreal, né? É surreal. Tá de dia e acabou. Isso. Imagina você tá num dia, céu claro, tudo, e de repente o eclipse vai aumentando, e puf, desliga o sol. E fica aquele buraco no meio do sol, né? Porque as pessoas veem só a coroa solar em volta e o preto no meio do sol e o céu escuro. É muito interessante. Eu vi, o primeiro eclipse do sol que eu vi foi o último que teve aqui no Brasil. Foi em 2006, em Natal. Eu fui lá, eu nem tinha essas câmeras e tudo, eu fui apenas como observador mesmo, por gostar, né, de observar. Fui lá para Natal, acompanhei esse eclipse. O eclipse de Natal, em 2006, o Sol e a Lua, claro, né, já nasceram quase eclipsados. A mais ou menos um palmo acima do horizonte, que ele nasceu no mar, né? Aí teve o eclipse total. Aí você vê todo mundo na praia, vibrando. Eu tenho uma filmagem bem rudimentar, daquelas câmerazinhas de 1 megapixel, acho que era, né? Acho que filmava em 280p. Era uma coisa bem rudimentar. Mas eu tenho essa filmagem até hoje, né? E esse foi o último eclipse que teve aqui no Brasil. Eclipse total. Chegou a ser 100%. 100%. O próximo vai ser em 2045. Caramba, aqui no Brasil dá pra ver. Aqui no Brasil, porque a faixa de totalidade de um eclipse, ela é muito restrita, né? Por exemplo, se teve um eclipse, esse do Chile, foi total lá no Chile, e algumas partes da Argentina. Aqui em Brasília também teve eclipse, no mesmo dia, só que foi parcial, porque o Sol não conseguiu ficar totalmente eclipsado pela Lua. Que é o que você falou antes da câmera, você tá num ângulo diferente de visão, né? Imagine, o Sol lá, a Lua aqui e você aqui. Você tem que estar em determinados locais da Terra, você ainda vê o Sol. A Lua não consegue tampar totalmente o Sol. Sim. Só naquela pequena faixa do Chile e da Argentina que foi total, né? E eu sempre vou acompanhar. Eu fui nesse dos Estados Unidos, que foi em 2017, fui em 2019 lá no Chile. Agora, em outubro, vai ter um eclipse anular aqui no Brasil. O que é um eclipse anular? A Lua, ela, além de se movimentar pela Terra, né, em volta da Terra, ela altera um pouco a distância que ela está da Terra. Não é uma órbita totalmente circular. Tem hora que ela está mais distante, tem hora que ela está mais perto. Entendi. Né? E esse eclipse anular é quase como se fosse um eclipse total. Porque a Lua passa no meio do Sol. Só que ela está num momento em que ela está mais distante um pouquinho. Então ela não consegue eclipsar total. Aí fica aquele anel de fogo. Anel de fogo, que legal. Então vai acontecer isso no Brasil, agora em outubro. Também lá em Natal, olha só que interessante. É engraçado. Na verdade, é pela região, o negócio você falou, pelo ponto que ela tá, né, estratégico, né? Eu não sei te dizer se é uma coisa sempre que acontece lá. Mas deu a sorte da nossa geração acontecer lá, né? Vai acontecer esse eclipse lá. E olha só que interessante, o próximo de 45 também vai acontecer em Natal. Também é lá? É. Caramba. Não só em Natal, né? Tem uma faixa toda dele que passa no interior do Nordeste, né? E tudo mais. Mas a cidade de Natal e João Pessoa também conseguem ver esse eclipse total. E pra galera de casa entender, como é que é o eclipse solar? O pessoal entender por que forma o eclipse solar. Então, porque justamente a Terra... A Terra não. A Lua, ela consegue passar na frente exatamente do Sol. Então, só acontece eclipse solar na Lua nova. É quando não tem Lua visível aqui pra gente, né? Porque a Lua tá tão próxima do Sol que ela até encobre o círculo do Sol, né? Entendi. Então é um eclipse solar. O Sol que fica eclipsado. Que é interessante a gente falar que a Lua não tem a luz própria, por isso que a gente não vê ela nesse momento. Né? Porque aí ela não tá de frente pro Sol, então não reflete. Não tem como ela refletir, ela tá de costa, né? Aí nessa hora ela obstrui a luz que vem para ela. Só que se você utilizar alguns tipos de regulagem da câmera, você consegue ver a Lua no meio do Sol. Porque o Sol continua iluminando a Terra. Aí a Terra... E a Terra reflete nessa parte escura do Sol. Eu tenho algumas fotos desse eclipse aí. Depois a gente pode procurar e mostrar. Legal. É super interessante. Posso ver aqui? Você pode, que aí você já tá mais sabendo por onde ela tá. Tá no seu... Peraí. Fotografia aqui, vamos ver. Vou tirar meu óculos, não consigo enxergar nada. E a gente pode dizer que o solar é mais raro do que o lunar?
A faixa da totalidade do eclipse solar, ela é muito mais rara, né? Uhum. O eclipse lunar, por exemplo, todo ano acontece um eclipse lunar, que é visto em muitos lugares do mundo, porque o eclipse lunar é o contrário, é a Terra que passa na frente da Lua. Sim. Então o eclipse lunar acontece numa lua cheia. Então a Lua nasce cheia, aí a sombra da Terra vai aparecendo na Lua, Sim. até encobrir totalmente. Quando encobre totalmente, a Lua fica com um aspecto vermelho, que o pessoal chama de lua de sangue. Lua de sangue. Né? E outro fator interessante, por que a Lua fica vermelha? Imagine você na Lua, olhando a Terra na frente e o Sol atrás. Você passa a ver todos os pôr do Sol da Terra junto ao mesmo tempo. E qual é a cor do pôr do Sol? Mais avermelhado. Então esse avermelhado ele é projetado na Lua. Por isso que a gente da Terra vê a Lua cheia avermelhada. Entendeu? Que sinistro. É quase como a gente estava falando de como você vê a Lua, que você vê um anel de fogo em volta da Lua. Então, como você estivesse na Lua, você estaria vendo um anel de fogo na Terra. Isso. Só que aí a luz que passa, né, fica lá, refletindo lá. Isso mesmo. Se você estiver na Lua, esse eclipse é um eclipse do Sol. O Sol que é escondido pela Terra, entendeu? Fica complicado a gente só falando assim, né? A pessoa não entende, mas deu pra fazer uma analogia aqui com isso aí. Realmente, se você imaginar, você estando na Lua e olhando pra Terra nesse momento que ela tá na frente do Sol, é o que você veria. Você veria realmente um Achei, anel de ó. fogo. Já tem tempo. Essa aqui, ó. Caraca. Essa é uma foto do eclipse lá no Chile. Qual fica melhor pra ver? Aqui. Essa é uma foto do eclipse lá no Chile, onde eu aumentei a luminosidade do eclipse. E aí deu pra ver a Lua no meio do eclipse. Mostrando mais ou menos o movimento aqui da Terra. A segunda foto qual que é? Eu nem vi. Essa aqui que tem Essa é o movimento do eclipse, né? Essa é a previsão. Como é que ela fica, né? Mas a imagem é incrível mesmo. E deixa eu só procurar aqui então aquela foto que eu falei que foi publicada pela NASA, né? Eu acho que tá próximo aqui. Nossa, eu tô olhando aqui no meu Instagram, tem tempo que eu publiquei ela. Eu devo ter que publicar ela de novo. Talvez colocar naquela forma de grade, talvez você vê ela mais fácil. Pois é. Porque já são tantas, né? Já tem quanto tempo você tá fazendo? Ah, tem muito tempo. No Instagram eu já tô uns 4 anos, 5 anos. Mas que eu faço fotografias, publico lá no Facebook, já tem quase 10 já. Caramba. E você lembra qual foi as primeiras que você tirou assim? Do que você começou? Sempre foi mais de paisagem, né? Uhum. Eu sempre fiz muita foto de paisagem. Mas assim que eu comecei Aqui, ó. Achei. Só rapidinho pra mostrar pra vocês. Essa é a foto... na verdade é o vídeo, né? Do eclipse e os pássaros passando, né? Esse é da revoada? É. Esse vai dar pra deixa eu passar aqui de novo. Isso que vai... Tá dando pra ver que tem uns pássarozinhos passando aqui? Olha lá. Não, quem olha isso aqui é computador. Realmente fica parecendo uma imagem falsa, de tanto que ela assim, atípica, né? Um negócio tão fora da realidade. Você vê, essa foto foi feita quase no mesmo momento que aquela outra que eu mostrei. Só que a regulagem, estava para ver apenas a coroa solar. Sim. Por isso que ficou o centro do eclipse preto, escuro. Preto. Quando eu aumentei a luminosidade, aí ficou tudo dourado em volta e deu para ver a lua no meio desse lugar preto, né? Porque é a lua que está escondendo o sol. Entendi. Caramba, cara. E é um dos fenômenos, assim, realmente espetaculares. Você disse que chegou a ver o do Halley, né? Na verdade, eu não vi o Não Halley. viu? O Halley em 86, né? Ele foi a maior decepção de todo mundo, né? É mesmo? Porque ele vem de 76 e 76 anos, a periodicidade dele. Nossa, muito poucas chances de ver, então. Muito pouquíssima. Ele passou em 1910 e foi assim, as imagens que tem da época, né? Aham. Mesmo de fotos antigas e de relatos das pessoas, é que a gente passou muito próximo da cauda do cometa Halley.
Então foi enorme. Ele, do céu, né, da parte toda do céu você via. Em alguns lugares você foi capaz de ver até durante o dia em algumas partes. Né, o cometa. Então foi um espetáculo. Você conseguia realmente ver aquela pedra no céu? Assim, não, você vê a cauda do cometa. Aquele mesmo, aquela queima dele. Isso. A névoa da cauda do cometa. Foi tão brilhante que dava para ver em alguns momentos, não durante o dia totalmente, mas no crepúsculo e tudo, né? Sem estar com o céu totalmente escuro. Você conseguia ver. Isso são os relatos de quem presenciou e tudo em 1910. Então todo mundo esperava um outro espetáculo em 1986. Mas ele passou na órbita dele muito distante dessa vez da Terra. Então, eu mesmo, como era criança, eu não consegui ver. Existem até fotos e tudo mais de pessoas que tinham essa capacidade de tirar com um telescópio que conseguiu fazer imagens dele. Mas foi assim, ficou mais essa questão de falar do cometa Halley, né? Sim, eu imagino que deve ser uma sensação única. Você fala, vocês estão vendo um cometa aqui. Eu nem consigo imaginar. Talvez se assemelhe um pouco a Aurora, talvez, ou não? Depois do cometa Halley, já teve vários outros cometas que deu muito show no céu, né? Teve o cometa Hale-Bopp em 1997, 98, que tem imagens fantásticas do cometa Hale-Bopp. Mais agora perto, né, dos anos 2000, já teve outros tipos de cometas que também são bem visíveis, tá? Eu já tirei algumas fotos de cometas, mas nunca, assim, show celeste. Você sabe que ele tá ali, alguns eu conseguia ver até um certo brilho dele durante a noite, né? Mas só depois de fazer aquelas fotos em sequência, fazer o empilhamento das imagens, que você consegue revelar mesmo a cauda dele e tudo mais, né? Mas espetáculo igual esses cometas aí eu nunca vi mesmo, não. Não? E a Aurora você já chegou a fotografar? Não, a Aurora é uma coisa ainda que eu não fui e é assim, bem restrito, né? Primeiro, a Aurora você tem que estar no lugar certo na hora certa. Se você vai pro norte da Noruega, da Suécia, em uma época em que esteja muita nuvem ou lá tem sol da meia-noite. Se você for no verão, você não consegue ver o céu escuro. Consequentemente, você não consegue ver a aurora. Então você tem que ir numa época que tenha noite, lá, que às vezes não tem noite, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, mas acho que é lá que tem metade do ano de dia, metade do ano de noite. Mais ou menos assim, isso, né? No norte da Noruega, você, por exemplo, na época do inverno, fica à noite quase o tempo todo. Às vezes quer amanhecer, o sol às vezes sobe um pouquinho, dependendo se você estiver acima do círculo ártico, você ainda vê o sol nascendo. Tipo amanhecer, mas não passa daí, né? Não passa daí. E engraçado que eu nunca fui, mas eu sei porque é estudo, né? O sol não nasce, vai pro topo do céu e desce. O sol gira em torno do horizonte. Cara, como se você viesse amanhecer 360. Isso mesmo. Ele nasce, fica um pouquinho longe do horizonte e depois ele desce e faz esse movimento assim, ele gira em torno do horizonte. Isso acontece muito quando você está muito próximo mesmo do polo, né? Do polo norte ou do polo sul. Não seria o caso das pessoas que vão observar, eles vão para um lugar de terra mesmo, né? Sim. Mas eu nunca tive a oportunidade de ir numa época certa e tudo mais, até já fui na Europa e tudo, mas nunca tive a oportunidade de conhecer a Noruega nesses momentos em que dê para ver, né? A gente até consegue, aqui na América do Sul, na Terra do Fogo, né? Lá no sul do Chile, da Argentina, em Ushuaia, se você tiver uma época também que tenha uma noite boa, de céu claro, em que tenha muita aurora, você consegue ver também no sul do Chile essas auroras, né? Entendi. Não precisa nem estar na Antártida para isso. Você pode ver aqui na América do Sul. Caramba, é algo que a gente não imagina, né? Geralmente a gente pensa que só na região fria, bem perto do polo lá. Não, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul você vê auroras. Só que as terras do hemisfério norte estão mais próximas do polo. Por isso que muita gente vai para lá para assistir. Mas aqui no nosso hemisfério sul você consegue ver a aurora também. E aí, o que você tem, não sei se você já viu sobre isso, mas o que seria que forma as auroras? Você tem essa
A aurora ela é formada pelo campo, o campo magnético da Terra. Nós temos um campo magnético que até protege a Terra dos raios nocivos do Sol, né? E ele forma, esse campo magnético, ele forma, vamos dizer, eles chamam de Van Allen Belts, é um cinturão de Van Allen, que é um cinturão de radiação que fica em torno da Terra. E nos polos tem certas conexões que fazem com que apareçam essas luzes, né? Não saberia te dizer completamente a natureza, por que isso aparece, mas é principalmente pela interação dos ventos solares, né, das explosões solares com o nosso campo magnético. Entendi. E tem de várias cores, às vezes as auroras são verdes, às vezes as auroras são mais avermelhadas, dependendo do tipo de material que está interagindo ali no campo magnético da Terra. E essas interações se dão basicamente ali nos polos, por isso que a gente vê ali, né? Sim, acho que tem alguma coisa a ver também com gases, né, na atmosfera, raios cósmicos talvez, né, que atravessam esses gases, alguma coisa do tipo. Talvez. Pode ser que sim, principalmente essas cores, né? Faz sentido. Esse tipo de imagem aqui você fez como? Drone. Drone? Infelizmente meu drone caiu. Caramba. Aonde? Vê se dá pra ver, né? Isso aqui é um vídeo completo, basicamente feito em Águas Claras, aqui no DF. Tem muitas imagens aí. Mais ou menos assim, dá pra ver melhor? Depois eu posso passar... Eu tenho um canal do YouTube também, que tem esses vídeos em alta definição. E aí você, na sua edição, você coloca. Legal, a gente pode colocar, porque tem muita imagem legal, ó, os timelapses que você vê com o próprio drone, né? O pessoal andando rapidinho aqui, você vê as luzes passando e tal. Então, eu utilizei o drone durante algum tempo para fazer, eles chamam de hiperlapse. O que é o hiperlapse? O timelapse é o passagem do tempo num tripé fixo, numa posição fixa. Sim. O hiperlapse eles chamam de esse timelapse com movimento. E o drone tem muito essa possibilidade de você fazer isso, né? Sim. Então, esse vídeo é bem interessante, que eu mostro os prédios aqui de Águas Claras, eu mostro lá no plano, né, lá na torre de TV, no Congresso Nacional. Sim. Depois você pode mostrar pro pessoal aí, acho que vai ser bem interessante. Legal, eu achei bem bonitas as imagens, assim, realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso, realmente, não é um time-lapse, né, não é a mesma técnica, né. Ele é de mudança de movimento. Tem gente que faz esse hiperlapse no chão, tira uma foto no tripé, aí anda um pouquinho, tira outra foto, tira outra foto, tira outra foto e vai fazendo um movimento. Hoje em dia com celulares... Tem celular que faz time-lapse no próprio programinha ali, né? Do iPhone. Então você vai fazendo e vai se movimentando. Ele mesmo faz o processo de estabilização da imagem, fica coisas bem interessantes. Mas no drone você tem uma outra perspectiva, acima do solo, acima dos prédios, que dá para fazer imagens bem legais. Tem alguns hiperlapses da Lua nascendo. Inclusive nesse vídeo tem. Do começo da ponte JK até o final da ponte JK, eu fui ele bem devagarzinho e a lua nascendo atrás, entendeu? Ah, verdade. Tem um aqui. É porque não sei se vai dar pra ver, mas tem realmente isso aqui, ó. Dá pra ver? A lua aqui. Aí é um trabalho de botar música, achar a música certa e tal. É bem legal de fazer isso. É engraçado porque parece realmente uma coisa fantástica, né? Uma coisa assim que você não vê isso, você não para pra ver isso no dia a dia, né? Acho que é até um mal da gente hoje, né? A gente tá tanto na correria, nas coisas, a gente não observa esse tipo de coisa, né? Pois é, o drone que eu utilizava é o mais simples da DJI, que é um drone bem pequenininho, chama o DJI Mini. Esse aqui ficou muito legal também. Esse já não é de drone, esse é da minha casa. É de casa? Legal. Esse aqui já foi o estilo mais... Essa é da minha sacada lá. Tem as nuvens passando, né? Os carrinhos passando, as nuvens. Ó, dá uma estrela cadente, acho que. Ó, é um avião, uma coisa mentira. Avião faz a curva lá pra ir lá pro aeroporto, né? Então, o drone que eu comprei foi o mais simples e, assim, eu aprendi muita coisa com ele. Mas hoje em dia, esses drones mais complexos, nem tão caros assim, mas mais rebuscados, já fazem o hiperlapse você programando mesmo. Sim. Você
programa por GPS que o drone tem que ir de tal local a tal local em determinada velocidade, depois ele gira e vai para outro local na mesma velocidade, depois diminui a velocidade e volta para o ponto inicial. Você programa isso, pronto. O drone levanta naquela altura que você programou, vai tirando as fotos, faz tudo bonitinho e depois pousa onde ele decolou. Caraca. Sensacional. Tudo por GPS. É porque senão, se fosse fazer isso na mão, você teria um puta Eu trabalho. fiz na mão. Na mão? Caramba. Tudo isso é na mão, porque apesar do meu ter GPS, ele não tinha esse programa que fazia. Por isso que eu tô te falando. Tem todo aquele controle, ficar ali, caraca. Imagina, é um vídeo acelerado. Uhum. Se é um vídeo acelerado, o drone não pode estar acelerado, ele tem que estar lento. Uhum. Então a movimentação era bem lenta, a 2 km por hora, para quando fizesse um movimento rápido, ia passar... quando eu ia juntar as fotos, ele acabava passando rápido. Sim. Né? Mas é bem complexo de fazer isso na mão. Eu aprendi, por isso que eu falando, eu aprendi muito desse jeito. Hoje em dia, se eu pegar um drone bom, eu já tenho mais vivência. Né? Desenvolve legal, né? Você não tem mais aquela dificuldade. Porque realmente, assim, não tive essa experiência de dominar um drone, mas eu imagino que seja bem complicado. Você tem que ter essa noção da altura, de movimentação, de equilibrar aqui a câmera, né? O drone é uma ferramenta fantástica hoje em dia, né? Você tem muitas coisas para aprender com drone, porque, assim, hoje em dia tem a legislação, você tem que saber direitinho aonde que você tem que decolar. Toda vez que você vai fazer um voo a uma determinada altitude e próximo de casa, de prédio, é importante você fazer o pedido para voar naquele local. Então você tem que ter, tipo, uma autorização Sim, mesmo. meu drone tinha registro na ANAC, na Anatel. Toda vez que você vai fazer um voo assim mais complexo, maior, você faz o pedido para voar no DSEA, que é o que controla o espaço aéreo, né? E você não pode subir a determinada altura, né? Porque ali já é um ambiente que pode frequentar os helicópteros e tudo mais, né? Sim. Então, tudo tem uma legislação que você tem que obedecer. Muita gente não obedece. Às vezes a gente até passa um pouquinho daquela altura ali, mas logo tem que voltar porque é bem perigoso mesmo. Tá um risco, né? Igual nessas manifestações que teve agora aí. Você não vê muito imagem de drone ali. Até porque tava tão vigiado que meus colegas do WhatsApp, do grupo lá, ninguém se atreveu a ir lá. Não teve coragem. Porque é bem complexo, né? Tava cheio de helicóptero, cheio de gente e tudo, né? Você só via algumas imagens assim de talvez drones de empresas grandes, de jornalismo, da Globo e tudo mais, né? Mas eu não vi ninguém fazendo imagem de drone particular, assim, lá. Sim. Até para não arriscar essas próprias pessoas, né? Tipo, se ele imagina. cair e às vezes bate alguma coisa, né? Então. Pode causar, né? E você pode ter alguém tentando derrubar um drone desse. E esse drone tem registro. Imagina a trabalheira para explicar que o cara lá tava só filmando, que ele não queria fazer nada com aquele drone. Nossa, tá doido. Ele ia estar preso, igual os caras lá. Tá. E o preju? É o preju, né? O preju ainda que não tinha... Cara, eu vi uma foto aqui que... Essa aqui você consegue explicar pra gente o que é esse fenômeno? Isso aconteceu aqui esses dias agora, né? Dá pra ver. Isso é um halo solar. Mais ou menos assim... Tem outras fotos melhores. Quer ver? Desse fenômeno. O halo solar aqui, ó. Tipo, realmente uma auréola, parece uma de anjo mesmo, né? Quer ver? Posso te mostrar um outro Pode. que aconteceu mais recente desse halo? Inclusive, acho que foi uma das fotos que mais teve curtida na minha página esses dias agora. Você vê que tem algumas preferidas do pessoal? Aqui, ó. Quando eu vi esse halo se formar aqui em Águas Claras, eu falei, cara, eu vou pegar esse halo com alguns objetos, alguns monumentos lá do plano. Porque ele acontece por a nuvem muito fininha lá em cima, chama cirrus. Quando ela tá na posição certa, o sol tá na posição certa. Acontece com a lua também, tá? Mas é mais visível assim com o sol. É mesmo? À noite também dá? De noite acontece também, dependendo do tipo de nuvem. Se tivesse essas nuvens de noite, tivesse uma lua cheia lá, você ia ver o halo também em torno dela.
Só que com sol, esse aí foi lindíssimo. Esse foi um dos halos mais bonitos que eu já vi. Aí eu peguei o carro, peguei a câmera, fui lá no plano, tirei essas fotos aí do Memorial JK. Tem a próxima, a anterior, é da torre de TV, com um halo também. Né? Vi aqui. Então é formado, é como se fosse um arco-íris, mas ele é menor e fica em volta do objeto de luz, que é a lua ou o sol, né? Sim. O arco-íris em si, ele fica a um lado oposto, né? Então, se o sol está de um lado, você vê o arco-íris do outro. E ele é maior. O arco-íris, ele tem, de raio, 42 graus de raio. Esse, ele fica entre você... Isso, ele fica entre você e o sol. Então, ele se forma com o sol no meio, né? E ele tem 22 graus de raio, certo? Por isso que ele é chamado de halo de 22 graus. Caramba. É porque esses dias eu também vi o pessoal comentando que, na verdade, o arco-íris não é só um arco, ele é como se fosse uma... Ele é um círculo. É um círculo, né? Ele é um talvez círculo. As pessoas talvez nunca tenham essa noção. Eu também descobri esses dias isso aí. Porque a gente só vê o arco, que é a parte de cima. Eu tenho uma foto aqui, deixa eu te mostrar. Mostra aí. Não do arco-íris. Essa foto não foi eu que tirei, mas são pessoas que às vezes me perguntam justamente isso. E o que aconteceu? Se você está numa montanha muito alta, ou se você estiver num avião e tal, você consegue, dependendo do ângulo do sol, você consegue ver o círculo total do arco-íris. Então, um chinês fez um vídeo desse arco-íris, na verdade um círculo, né? Se tivesse o nome seria círculo-íris, né? E eu peguei esse vídeo e peguei todos os frames e fiz um panorama como se fosse uma foto mesmo. Então acho que nem o cara que fez o vídeo tem essa foto, porque deixa eu tentar achar aqui, porque aí fica melhor de visualizar. Porque pelo vídeo ele teria dificuldade? O vídeo ele mostrou todo o círculo, mas eu juntei os frames e fiz a foto do vídeo. Ah, entendi. Porque entendeu? É tão grande que no vídeo não dá. Não dá pra enquadrar tudo. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem tanto tempo assim, tem, ó. Aqui, ó. Nossa. Ele tava num helicóptero lá na China. E ele fez... Dá pra ver. Mais ou menos. Tem a pessoa de casa que tem o arco que tá fazendo é um círculo, né? É um círculo. E a imagem. Então, só que esse é igual você falou, ele não tá com o sol no centro, né? Ele é uma outra perspectiva. Ele é um arco-íris, só que como você tá vendo de cima para baixo, você consegue ver o círculo completo, né? Caramba, esse aqui, então é como se esse na verdade fosse assim, o sol tá aqui, ele fica na horizontal, ele não fica assim igual o outro halo. Quando a gente vê o arco-íris, geralmente o sol tá baixo. E aí o sol passa pelas gotículas de chuva e forma o arco-íris do outro lado, né? O sol tava muito alto, mais alto. E como o cara tava num helicóptero, esse círculo ele ficou formado mais embaixo. Quem tava no solo provavelmente não viu esse arco-íris direito. É verdade. Mas o cara tava muito alto e ele conseguiu ver e filmar esse círculo. Cara, mas é muito incrível, né? A gente passa a vida inteira pensando em um arco-íris. Você sabe, você já deve ter feito essa brincadeira com uma mangueira. Experimenta. Quando você tá num lugar assim, tem um sol mais alto, você faz um jato, né, de mangueira, você forma um arco-íris nesse jato. Sim. Se ele tiver um sol ainda muito alto e você tiver num lugar mais alto assim da casa, se você fizer isso, você consegue formar um arco-íris completo. Você mesmo esguichando a água da mangueira. Tipo um sol assim mais de meio-dia ali, você um sol mais alto. Mais e você alguns... estiver em cima da casa e jogando água assim, você consegue formar esse arco-íris aí. O aro todinho, né? O aro todinho. Você vai conseguir fazer. Caramba. Artificialmente. É isso que fez, porque tava chovendo lá, né? Não, assim, umas imagens que você... realmente, a olho nu e você no chão, você não tem noção da grandeza, né? Eu nunca tive oportunidade de ver isso. Então, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, eu vou
pegar essa imagem e vou fazer uma foto dela. Como eu te falei, esse cara não tem essa foto, o cara do vídeo, só se ele sabe fazer a mesma coisa que eu fiz. Então essa foto eu publiquei, eu geralmente não publico coisas de outras pessoas na minha página, só fotos minhas. A não ser que seja isso, né? Uma coisa que eu fiz de um evento único que, né? Sim. Não, eu tô vendo aqui, essa aqui eu achei interessante, que tem a queimada e tem a lua. É como se estivesse quase saindo aquele efeito especial de fumaça para que a lua saísse, né? Não sei se você consegue visualizar isso aqui. Esse eu trabalhava... Incêndio acontecendo e a lua saindo lá atrás. É quase como se fosse um efeito de fumaça, quando assim, a lua tá chegando. É um show, né? Eu voltava de Planaltina, que eu era professor lá em Planaltina, tava voltando para cá de noite. Quando eu vi essa queimada lá no Grande Colorado, eu tava passando ali naquele balão que vai para Asa Norte ali do subida do Colorado ali, né? Sei. Quando eu vi essa queimada, eu falei, caramba, eu vou parar aqui e vou filmar. Porque a lua tá quase nascendo. Eu sabia que ela ia nascer mais ou menos nesse horário. E deu certo ela nascendo aí junto com a queimada. Foi uma foto bem única, uma imagem, né? Bem única mesmo. E hoje você consegue, talvez por aplicativos ou programas, identificar, por exemplo, esse fenômeno vai acontecer de tal maneira em tal lugar. Você consegue ter esse acompanhamento, esse monitoramento? Isso aí é uma coisa até que muita gente pergunta. Você me ensina a fazer e tal. Eu faço isso antes de aparecer aplicativos, assim. Hoje em dia existem aplicativos que você fala, determinado... Eu tô nesse local. Que hora que a lua vai nascer e para onde eu tenho que estar apontado. Tem aplicativo que faz isso. E eu faço isso antes. Eu utilizo o Google Earth. Tem alguns programas que mostram a posição dos astros também, sem ter essa preocupação de mostrar ele nascendo. Mas então, por esse programa, eu identifico a hora que a lua vai nascer e qual o local do horizonte. Vamos dizer, o horizonte ele tem 360 graus. Sim. Norte é o 0, sul é o 180 e assim por diante. Sim. Então, a lua vai nascer tal no azimuth 120. Beleza. Aí eu sei que essa hora a lua vai nascer no azimuth 120. Eu vou pelo Google Earth identificar qual é o ponto que eu tenho que estar para que dê esse azimuth, essa posição no horizonte. E até pelo Google Earth, às vezes eu utilizo aquela ferramenta do Street View para ver se não tem um prédio na frente, se não tem uma montanha na frente, dá para você ver. Então, antes mesmo de conhecer o local, pelo computador eu já vejo mais ou menos o que eu tenho que estar, a posição, e aí é só chegar lá, montar a câmera e esperar a lua nascer, quando o horizonte está livre, né? Entendi, aí tipo, você rola um estudo ali mesmo antes, né? Você fala assim, não é só chegar lá e tirar foto, que é por isso que é legal saber isso aí, que é pra galera entender, que tem uma complexidade, né? Não é simplesmente só tô aqui andando, nossa, apareceu uma lua aqui com um negócio, vou tirar uma foto. Ainda mais ela antes de nascer, ela não apareceu. Você tá no local certo, na hora certa, e vê ela nascendo. Antes dela nascer, já programar a câmera para começar a tirar foto antes dela nascer é uma coisa que requer um estudo ali, né? Um estudo, um trabalho. E até, por exemplo, fazer igual você faz aqui, vamos supor, você sabe que a torre vai estar ali, ela vai sair por ali. Você tem que já planejar isso antes, né? Não, eu tenho que estar aqui para pegar a torre, para que ela nasça em tal lugar, para que eu consiga acompanhar junto com a torre. E esses todos são os que deram certo, né? Muitos você... Não é que não dá certo, é que o clima não ajuda. Às vezes você programou tudo certinho, mas no horizonte tem uma nuvem grandona que atrapalha. Você não consegue ver. Você só vai conseguir ver a lua depois que ela subir dessa nuvem. Sim. Entendeu? Então, além de tudo, é um pouquinho de sorte, né? Por isso que aqui em Brasília é bom, principalmente nessa época de seca. Porque quando tem seca aqui, você tem certeza que o horizonte vai estar livre, né? Brasília acho que favorece um pouco, né? Porque ela tem essa questão de ficar com o céu bem azul, bem limpo, né? Limpo, sem nuvem e principalmente o horizonte, a grande distância você consegue ficar, né? Quando tem muitas montanhas, você perde um pouco dessa noção do horizonte em si. Você vê o topo da montanha, né? Você está no Rio de Janeiro, você vê não a lua nascendo no horizonte, você vai ela nascendo acima da montanha. Sim, que é diferente. É outra pegada. É outro cálculo, é outra coisa. Além da lua,
quando ela aparece atrás de uma montanha, de alguma coisa, ela já vai estar mais alta no céu. Consequentemente, se for uma lua cheia, ela está mais brilhante. Sim. Fica mais difícil de você fazer essa junção da lua com o ambiente. Porque às vezes o ambiente é muito escuro, um local escuro com aquela lua muito brilhante. E aí fica difícil de você fazer uma foto em que apareça os dois. Entendi. Quando ela sai do horizonte, que eu tô falando aqui em Brasília, ela sai bem assim, apagada mesmo, né? Porque o horizonte... É como se o sol se põe, você consegue até olhar para o sol quando ele está se pondo. Quando ele está em cima, você não consegue olhar. Quando ele está a pino, não dá não. Então, próximo do horizonte, o sol fica fraco visualmente. Sim. Pela atmosfera. E a lua, mesmo jeito. Então, você consegue equalizar o brilho da lua com o ambiente. Por isso que dá para montar essas imagens. Assim. Entendi. Então, tipo assim, vamos dizer assim, a poluição luminosa que tem, às vezes não atrapalha, às vezes pode até ajudar um pouco. Sim. Se você quiser colocar essa lua junto com a cidade ali. A cidade é mais fácil. Principalmente com a lua cheia, né? A lua cheia, ela é muito brilhante. Se ela passa 2, 3 graus assim acima do horizonte, ela já fica um brilho forte nas fotos, né? E ela some os detalhes que a gente vê da lua, né? Entendi. Eu pensei que quando você tinha falado do céu de Brasília, eu até pensei assim, que às vezes num lugar mais bucólico, ali no campo ali, né? Você consegue ter talvez uma visão melhor, mas talvez não seja tão assim, né? Talvez fique muito iluminado também. Fica muito iluminado. Igual essa foto aqui, essa aqui é uma das que as pessoas devem pensar que não é real, né? Essa lá no PADEF, né? É a Via Láctea, essa trilha de estrelas aí que eu falei pra vocês. Dá pra enxergar essa. Você enxerga a Via Láctea aqui, ó. E junto de uma... Isso aqui é o tipo de coisa que você pensa assim, cara, isso aqui é computador, mano. É incrível você ver isso no céu, né? A Via Láctea junto com uma plantação de girassol. Essa aqui você tem que fazer igual você falou, fazer a sobreposição. Essa aí foi foto única. Foto única? Foi uma foto única. Caramba, uma vista dessa aqui não é qualquer lugar, não. O céu tem que estar muito bem limpo, sem poluição, sem nuvem. Geralmente eles plantam esse girassol ali na região ali do PADEF em maio, junho, que é justamente a época que fica mais claro, né? Limpo o céu. Época de seca. Eu acho que é a época boa para plantar girassol e colher na época da seca. Eu acho até que eles plantam agora nas chuvas para ele crescer e quando tiver na seca eles colhem e tiram as sementes do girassol, né? Então, assim, para quem tá começando, é essa questão. Você tem que procurar, então, um lugar com céu mais limpo, mais seco, a época mais seca é melhor. Eu falo o seguinte, ó. Quem tá começando a observar o céu tem que conhecer alguns lugares, principalmente aqui no Centro-Oeste e tudo mais, que são sensacionais. Eu indico a Chapada dos Veadeiros. Se você quer ver um céu lindo, 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 de maio até setembro, de maio até setembro já é ruim porque começa as queimadas, né? Muita fumaça. Sim. Mas de maio até agosto, você consegue ver um céu sensacional. Marque uma viagem para Chapada, numa época que não tenha lua cheia, isso é importante. A lua cheia, ela é de noite, ela apaga muitas estrelas, ela é muito clara. Ofusca, né? Ofusca as estrelas. Forte. Então, se você quiser ver estrelas, a Via Láctea, procure nessa época. É como se você, assim, tem gente que fala, mas será que vê direitinho, né? Do mesmo jeito que tá aí na foto? Vê muito bem. Quem nunca foi num jogo de futebol, quando vai a primeira vez, acha super interessante. Sim. Não é verdade? Nunca foi num estádio. Exatamente. Quem nunca foi, igual minha mãe, nunca tinha ido numa Fórmula 1. Cara, quando ela foi, ela achou sensacional. Ela nunca viu Fórmula 1 na televisão. Ela foi na Fórmula 1 e ela achou fantástica a corrida lá com os carros e tudo mais. Então, as pessoas que nunca viram um céu, a gente chama um céu pristino, o céu é primitivo mesmo. Tem que ir para assistir. Você já foi? Não, acho que eu não cheguei desse nível aqui de ver a Via Láctea, eu nunca vi, não. De maio até a julho, agosto. Tenta ir lá na Chapada numa época
lua nova, né? Que não tem a lua cheia. Você vai ver um céu que você nunca mais vai esquecer, cara. Não, impressionante. Isso aqui, eu vendo essa imagem, fico imaginando, cara, isso aqui sei lá, parece coisa de filme. Então, assim, você vê isso pessoalmente, também deve ser um negócio Deixa eu te mostrar uma foto aqui que eu fiz Essa aqui eu tava vendo aqui, achei incrível. Essa aqui foi aqui no DF mesmo, né? Essa é o quê? Esse aqui é aquelas nuvens que ficam em cima das outras, chama pileus. Só que a posição que eu tava, o sol tava atrás e eu tava vendo a nuvem aqui. E ela começou a criar essa coloração meio de arco-íris na nuvem, né? Então é parecido com esses efeitos que o próprio arco-íris, o halo, né? Só que foi numa nuvem acima daquela cumulonimbus, né? Caramba. É bem complexo mesmo eu explicar aqui, mas visualmente é super interessante. Vou te mostrar a foto aqui do Encontro Brasileiro de Astrofotografia. Qualquer coisa a gente, igual você falou, a gente pega as imagens com você, porque aí pro pessoal ver em casa fica legal, né? Ver maior, né? Diferente, assim, né? A gente possa talvez lá o pessoal entender como é que é. Que realmente assim, fenômenos muito incríveis. Eu entendo porque que as pessoas pensam que não é real, porque realmente você olhando a imagem, mas não tem como. Essa é a Via Láctea de ponta a ponta do céu. Ela, na época lá, o pessoal dos carros aqui em vermelho, é o pessoal que estava com os telescópios lá. Essa luz vermelha é utilizada de noite para não ofuscar muito as pessoas que estão tirando foto, né? E aí eu tirei uma foto assim, ó. Todo o céu. Ela é de ponta a ponta do céu. Incrível. A Via Láctea. Ela preenche completamente o céu, determinada época do ano e determinada hora, né? Porque aí isso aí tem todo um movimento. A Terra vai girando e ela também vai passando, como se fosse o giro mesmo. Aqui tem outra imagem. E aí a luz vermelha, igual você falou, é porque aí todo mundo consegue enxergar, mas não... Eles param os carros, né? Não atrapalha a foto, né? Aqui também dá pra ver, ó. Um panorama que eu fiz, o pessoal parado com os telescópios aqui e toda a Via Láctea aí, entendeu? Aqui, ó. Esse é um vídeo que depois eu posso mostrar para vocês do movimento da Via Láctea à medida que as pessoas estão se movimentando com os telescópios. Isso é muito louco. Esse vídeo demorou... Foi umas 4 horas de foto que eu fiz. Aí, ela se mexendo. Isso é impressionante, cara. Quer ver? Tem uma outra aqui que eu tirei lá. Ó, essa é a galáxia que eu te falei, a galáxia de Andrômeda. Eu tirei essa foto lá no encontro dessa fotografia. Do pessoal da fotografia com a câmera dessa? Foi com outra lente, foi com essa câmera e outra lente. Caramba! Essa é a galáxia de Andrômeda. Que surreal, cara. Eles chamam de a galáxia irmã da Via Láctea, né? Eu acho que tem até um pessoal que elas estão até se atraindo, né? Elas se atraem, né? Não sei se você consegue visualizar aqui. Essa é a galáxia. Justamente por ela estar muito próxima da Via Láctea e por ela ter esse formato que a gente acha que a nossa galáxia, a Via Láctea, também tem esse formato. Porque não tem como a gente ter uma certeza total estando dentro da Via Láctea. Só se você estivesse vendo ela de lá de fora. Sei. Mas por todo esse estudo que se faz, você acha que a Via Láctea, a nossa galáxia, que a gente vê o rastro dela, né? Sim. Esse rastro que eu te mostrei, de céu a céu, é como se a gente estivesse olhando para o centro da Via Láctea. Então está cheio de nuvem, de planetas, de estrelas e tudo mais. Por isso que fica todo irregular assim. Então a gente está dentro da Via Láctea, que os cientistas acham que tem esse mesmo formato da galáxia de Andrômeda, que a gente está vendo lá de fora. É verdade. Você falando aqui, realmente, se a gente está dentro da Via Láctea, né, a gente pensa como é que eu estou enxergando ela lá. Como é que ela sabe? É muito grande, né? Como é que você saberia como que é o formato da Via Láctea? Porque se parece, aparentemente, com a galáxia de Andrômeda, que você consegue ver. Caramba, bicho, isso aqui é impressionante. Você conseguir imagens desse tipo aqui. E então, assim, e é engraçado também, a gente às vezes não pensa sobre isso, mas todos esses pontinhos no céu brilhante não necessariamente são estrelas, né? São planetas também, né? São estrelas. Não dá pra ver planeta.
Porque às vezes não tem um negócio que fala assim, estamos vendo ali Vênus, estamos vendo, não tem alguma coisa assim? Ah, sim. Nessas imagens são todas estrelas. Ah, né? tá. Nessa aqui que você fez, entendi. Isso. Mas no céu aqui dentro da cidade, se você conseguir ver um ponto de luz bem brilhante, provavelmente é um planeta. Então, porque são os mais brilhantes. Você consegue ver, né? Tipo, Júpiter. Algumas estrelas você consegue ver aqui dentro de Águas Claras, de uma cidade maior. Estrela como a estrela Sirius, Canopus. Algumas outras estrelas são bem visíveis assim a olho nu. Mas geralmente o brilho de estrela é um brilho meio cintilante, assim. Ele meio que fica piscando um pouquinho. Um planeta, normalmente, ele é mais brilhante, é um brilho fixo. Né? Quando anoitecer, se o céu estiver limpo, nessa época do ano que a gente está gravando aqui, em janeiro, né? Janeiro de 23, vai dar para ver Vênus, perto do horizonte, pôr do sol. Mais acima tem Júpiter. E mais próximo um pouco do nascer do sol, que já seria, né? Não no nascer do sol, mas do outro lado do pôr do sol, dá para ver Marte. Se você souber onde é que elas estão, dá para ver Marte, Júpiter e Vênus. São bem visíveis. Vênus é o planeta mais visível, mais brilhante, né? E daqui para o meio do ano ele vai ficando cada vez mais alto no pôr do sol. Então aquele ponto brilhante de luz no pôr do sol, até o meio do ano de 23, né, vai ser Vênus. Você consegue visualizar ali. Eu lembro que na época teve acho que foi Marte também, que tava bem, fica vermelho mesmo, né? Você consegue ver Você consegue ver Marte, né? Bem vermelhinho agora. Porque a chuva não tá ajudando a gente ver o céu. Quando o céu tá limpo, né? É bem diferente de estrela, o planeta. É um brilho fixo e, assim, bem... não dá para confundir muito com estrela. Mesmo as estrelas mais brilhantes, elas ficam um pouco cintilantes, assim. Mas é verdade, se você ficar olhando fixo, você percebe que é como se fosse desse um ruído, né? Ela não fica frequente, aquela luz ali, ela dá umas osciladas, assim. Porque o ponto de luz é tão pequenininho da estrela, e essa movimentação que eu falei desde lá no início, né? Da atmosfera. Da atmosfera, faz ela cintilar mais do que o planeta mesmo. Entendi. Né? E os planetas, eles giram no céu próximo da eclíptica, que é a linha que o Sol também passa e a Lua também passa. Entendi. Então, se, por exemplo, você sabe que o Sol nasce aqui e se põe aqui, os planetas vão passar nesse mesmo círculo também. Se você está vendo alguma luz aqui nessa posição ali na frente, não é planeta, é uma estrela. Porque a eclíptica, né, que é a linha da nossa órbita na Terra, é parecida com todos os planetas. Todos os planetas têm mais ou menos a mesma órbita, a mesma linha de órbita do Sol. Sim. Então eles nascem e se põem parecido com que o Sol nasce e põe também. E você até falou um negócio antes daqui da gente começar, a gente conversou sobre isso, que é a questão do oscilar a órbita, né? Elas não nascem e não põem no mesmo local, tanto o Sol quanto a Lua, né? Porque a Terra também, à medida que ela faz a translação no Sol, ela inclina, né? Ela é inclinada. Então tem época que ela está mais inclinada, tem época que ela está menos inclinada. E a própria Lua, ela também gira em torno da Terra com uma certa inclinação. Sim. Então soma-se isso, a própria inclinação da Terra, você tem variações de ciclos aí, né? Aí você falou que também isso que está influenciando também as marés também, né? A questão dos raios que a gente também comentou que, assim, eu particularmente estava achando que tem mais raios ultimamente do que antes, né? Você comentou que tem a ver talvez com isso, né? Com essa questão da... esses ciclos, né? Tanto o ciclo solar, das manchas solares que aparecem, né? Tem mais explosões de 11 em 11 anos, tem um ciclo solar. Então você tem época que tem mais atividade solar e menos atividade. Isso altera um pouco o clima da Terra. Você também tem esse ciclo lunar, eles chamam de ciclo nodal, em inglês é lunar standstill, que é justamente, às vezes a Lua está um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, e aí isso altera até o fluxo de marés e pode alterar o clima da Terra também, né? Sim, sensacional. Agora, e essa imagem aqui? Você ali? Lá ao sul do DF, foi uma selfie que eu fiz no meio desse pontinho de luz aí que tá aqui segurando. Desses eucaliptos aí. E a Via Láctea lá em cima. Isso. Tem uma plantação de eucalipto lá perto do Jardim ABC ali embaixo.
E aí eu falei, vou fazer essa imagem lá. Eu e meu cunhado fazendo a segurança. Porque, né, você tá no meio do nada ali, né? Imagina, né? Se aparecesse alguém, E ainda mais você tá lá tão focado, pô, tem que pegar aqui a imagem, tá, não sei, você não tá olhando nada em volta, né? Nesse momento você não sabe o que tá acontecendo à sua volta. E esse aqui seria o movimento das estrelas, que eu vi aqui que você tem várias luzes fazendo assim. Deixa eu ver qual que é. Uma rotação aqui, eu queria ver se voltar aqui. Esse aqui. Sim. É um vídeo, né? Uhum. Na verdade, deixa eu procurar uma outra imagem aqui. Desse daí. Eu vou procurar uma outra imagem de uma trilha de estrelas aqui. Essa aqui, ó. É lá numa cachoeira lá na Chapada também. Como eu vou tirando várias fotos, aí eu junto todas essas fotos e mostra todo o caminho das estrelas no céu. Elas giram em torno do Polo Sul celeste, que é esse centro aí mais voltado para a esquerda, né? Você consegue ver aqui? Se eu estivesse olhando para o norte, ela ia girar em torno do norte. Lá no hemisfério norte, existe uma estrela que fica bem no meio do Polo Sul, do Polo Norte celeste, que é a estrela polar. Que os navegadores sempre utilizaram para se guiar pelo mar. Porque ela não gira, ela fica fixa. Todas as outras estrelas, elas giram em torno da estrela polar. Não dá pra se guiar por elas, né? Porque elas estão sempre em movimento. Se você identificar a estrela polar, você ir exatamente naquela direção, você vai para o norte. No hemisfério sul, você não tem uma estrela polar do sul. Mas você tem o próprio Cruzeiro do Sul, que se você fizer um prolongamento do Cruzeiro do Sul, você consegue ver mais ou menos aonde que é o Polo Sul. Por isso que também era muito utilizado nas navegações quando você quiser saber o sul, né? Pra onde ia, até o pessoal tinha até um aparelhozinho, né? Como se fosse uma lunetazinha com uma espécie de régua ali. Eu não lembro o nome do aparelho, mas eu acho que até pelo que você falou, então, por exemplo, a pessoa sabe onde é o norte, ela deve saber então aquele negócio do azimuth, então ela já vai calcular, eu quero ir pro leste, eu quero ir pro oeste, eu quero ir pra tantos graus. Se você sabe que ali é o norte, você sabe exatamente que aqui é o leste, o oeste, entendeu? Então esse tipo de navegação pelas estrelas era muito utilizado antigamente. Hoje em dia, com GPS, você não vê isso aí, né? Mas você pode se guiar justamente pelas estrelas. Hoje a gente ficou mal acostumado, né? Tipo assim, a gente vai pra qualquer lugar com GPS. Antigamente, você tinha que fazer esses cálculos todinho, mas mesmo assim eu acho impressionante. Naquela época as pessoas pensaram nesse nível de... E tem culturas que tinham a capacidade de prever eclipses, olha só. Sério, os caras até isso eles faziam. Tanto observar o movimento das estrelas e tal, você tinha capacidade de prever quando que o Sol ia ser eclipsado pela Lua. E tem alguns registros dos maias, dos incas. Então é bem interessante isso. Né? Nossa. Você imaginar que, né, numa época... Só a construção das pirâmides, né? Sim. Como é que a civilização antiga tinha tecnologia... Pra fazer algo daquele tipo, né? E muitas coisas na antiguidade. Até hoje, né? É um mistério, né? Tem muita coisa ali que até hoje o pessoal ainda fica assim, mas eram pedras muito pesadas. Como é que fez pra empilhar isso? Depois elas têm uma posição específica relacionada às estrelas. E tem outras pelo mundo, não tem só aquela. Realmente é um mistério que a gente... Não, e quero ver se traga alguém pra essas culturas antigas tinham muita relação com a astronomia, né? Muitos... monumentos, Stonehenge, por exemplo, era tudo construído com base nos movimentos dos astros, né? Sim, verdade. E, Léo, tem algum lugar que você ainda queria ir? Tipo assim, fazer fotos específicas de algum fenômeno, alguma coisa que você ainda tem essa vontade? A Aurora é um local ainda que eu quero ver, que eu quero fotografar, né? Geralmente tem que ser na Europa, é mais fácil de fazer isso. Então, ver auroras, Stonehenge, que eu falei agora também, eu gostaria muito de conhecer lá. Eu conheço a Inglaterra, mas nunca fui lá, não deu tempo, fiquei 3 dias só.
As pirâmides do Egito também. Eu tenho muita essa vontade mesmo de conhecer esses locais que tem uma relaçãozinha também com a astronomia, né? Sim. E eu sei que tem muitos desses locais também na Ásia, no Japão e tudo, né? Hoje em dia minha esposa fala que eu sempre faço as viagens buscando alguma coisa, né? E geralmente é isso mesmo. Esse ano eu me programei para ir lá nos Lençóis Maranhenses para ver a Via Láctea também lá. Vou para Natal para ver o eclipse anular que vai ter lá. Né? Pô, legal. Então, cara. além de divertir, tem esse momento. Já aproveita, né? Já faz umas imagens. Esse É. aqui foi um cometa? Isso, esse é um cometa do ano de 2020. Caramba. Chamam cometa Neowise. Esse cometa, ele estava quase visível a olho nu. Tem outra foto melhor dele aí, dá uma olhada. Deixa eu ver aqui. Mas ainda mais próxima ainda. Essa? Deixa eu ver aqui. Essa é bem legal também, mas... Tá de lado, né? Eu acho que é essa mesmo. Eu peguei uma foto também dele com o girassol, né? Ah, né? Do ladinho do girassol. Mas essa foto tá legal mesmo. É um cometa Neowise que foi em 2020, 20 para 21. E esse, tipo assim, perto do Halley deve ser pequenininho. Ele era quase visível ao olho nu. Dava pra você ver no céu, assim, um borrãozinho, né? Sei. Mas só depois que você tira as fotos várias fotos que você consegue revelar ele desse jeito, entendeu? Não, incrível demais. Pô, Léo, foi sensacional aqui sua presença. Gostou aqui. aí, Gostei demais, cara. Muita coisa bacana. 6 horas já. Falar pro pessoal aqui agora e acompanhar você, porque tem muito mais imagem aqui, porque a gente não dá pra mostrar tanta imagem, mas tem muita coisa muito legal no perfil do Léo aqui, que vocês vão gostar pra caramba aqui. Vale a pena acompanhar. Seu livro também, onde que o pessoal pode achar o livro? Falar pro pessoal. No próprio Instagram tem um link aí na bio, né, que leva pra esse clube de autores, né? Uhum. Então, as pessoas que querem, clica lá, você tem que comprar o livro. Aí vai para clube de autores e lá você conhece um pouco dele e vê todas as opções. Tem como comprar também, não o livro físico. Lá eles vendem só o livro digital Legal. Que fica mais em conta para quem vai comprar e para mim tanto faz também. Bacana, né? às vezes a pessoa, tem aquela pessoa que gosta muito, né, do papel, de ver ali, tem quem pode ver o digital também, legal, boa opção também. Não, eu já tenho material para fazer mais 10 livros, mas o mesmo? problema é que, assim, tem que ter apoio, né, e tudo. Eu queria fazer um livro dessa... Se eu fazer um volume 2, eu quero fazer com uma editora, com maior tiragem, né? Legal. Pra ficar um negócio mais profissional, assim, em termos de distribuição. Sim. Mas esse livro é legal, tem muita explicação, tem as imagens que eu fiz há algum tempo, mas que todos têm a descrição de onde foi feito, qual a regulagem da câmera que eu utilizei, né? É um livro completo também. Pô, legal, muita informação bacana. Cara, então agradecer você por você ter vindo aqui. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Deixar para você um espaço aí, se você quiser deixar mais rede social sua também, pessoal, do canal, do YouTube. Acho que você também tem um canal, não tem? Tem um canal que chama Léo Caldas Astrofotografia. Lá eu utilizo mais como um depositório, um arquivo de vídeos. Eu não faço tanta propaganda dele. Assim, não tem muitos seguidores. Acho que até tem uns 12 mil seguidores lá. Mas bastante. Mas foi porque eu publiquei um vídeo do Flamengo. Ah, é? O Flamengo campeão da Libertadores. Então os flamenguistas vai tudo lá e acaba aumentando, né? Mas eu utilizo ele mais para colocar esses vídeos em time-lapse. Todos os vídeos que eu faço, eu coloco lá. É bem legal, chama Léo Caldas Astrofotografia. E no Instagram e no Facebook é Fotografia e Astronomia, tudo junto. Fotografia e Astronomia. Show de bola. Falou? Léo, falou, valeu, brigadão. Gente, então é isso. Obrigado mais uma vez para quem estava acompanhando a gente. Mais uma vez, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho. Obrigado, até a próxima. Valeu.